Olá, bem-vindo a mais um vídeo da Trade for Life, aqui é Leonardo Nunes. No vídeo de hoje vamos falar sobre economia no Brasil, vamos falar sobre Bolsa de Valores, será que a Bolsa vai subir, será que a Previdência vai acontecer, quais serão os fatos políticos aí que podem fazer a Bolsa subir, vamos tentar fazer um grande apanhado sobre o cenário econômico nacional. Então, se você está preparado para a verdade, aperte os cintos porque vamos falar. Bom, eu gravei um vídeo aqui no início do ano falando sobre a possibilidade da alta, do momento da Bolsa Brasileira, chamando a atenção para você entrar nesse mercado, o mercado ali que parecia que ia romper os 100 mil pontos. Eu trouxe até uma possibilidade da Bolsa Brasileira dobrar de valor. Se você não viu esse vídeo, assista que tá bem legal. Mas hoje a gente vai tentar trazer um apanhado alguns meses depois, 3 meses depois que eu gravei aquele vídeo, a gente vai tentar entender o cenário político, o cenário econômico. Muitas coisas aconteceram desde então, né? O Brasil tem uma grande volatilidade política nos últimos anos, pipocam notícias políticas, né? Agora tem aí esse viés da reforma da Previdência que tem mexido com o mercado, tem, paralelo a isso, ainda investigações da Lava Jato, tem prisões de ex-presidente, tem o cenário internacional também lá fora, com protecionismo, com a guerra comercial e por aí vai. Então são muitos fatores que interferem no nosso cenário econômico, que interferem na nossa Bolsa. E a Bolsa, desde aquele grande momento aí que rompeu os 100 mil pontos e renovou a sua máxima histórica, agora patina nesse intervalo de 90 mil pontos. Algumas ações sobem, outras caem, e a grande definição hoje para a alta do mercado é a Previdência. Ponto bem importante que eu quero colocar nesse vídeo é que eu não curto muito essa obsessão que o mercado financeiro às vezes tem sobre uma ideia. Como assim? Eu vou explicar. Por exemplo, nas eleições existia aquelas verdades absolutas que o mercado costuma trazer. Se o candidato X ganhar a eleição, o dólar vai para tal. Se o outro candidato ganhar, o dólar vai para tal. Se o candidato, no caso Bolsonaro, ganhar, a bolsa sobe. Se ganhar o candidato do PT, a bolsa cai. E aí vira um consenso. E aquele consenso acaba ali naquele curto prazo, as coisas acabam acontecendo de fato, né? Tanto que a bolsa depois da eleição do Bolsonaro acabou subindo. E aí teve esse momento ali no ápice, que chegou em janeiro com a bolsa subindo aí quase 8% naquele mês. Foi um momento bem interessante para o mercado financeiro, né? Agora, a nova onda da vez é a Previdência. Todo mundo agora está olhando a transição da Previdência no Congresso, está todo mundo querendo saber, será que vai passar? Será que não vai? Então, quando vem uma notícia negativa que pode comprometer a Previdência, a bolsa cai. Quando vem algo positivo, olha, está quase sendo aprovado, o governo conseguiu aí novos votos, aí a bolsa sobe. Então esse vai ser o viés da Bolsa em 2019. Vamos ficar sempre nessa opinião massificada que o mercado tem, né? Esse consenso aí de que a Previdência saindo é bom, a Previdência não saindo é ruim. Então a Bolsa agora tem essa verdade absoluta e ela vai reagir a esses fatos. Então vamos tentar agora imaginar, será que a Previdência vai sair? Antes de gravar esse vídeo, eu li agora um relatório do Eurasia Group, que é um grupo que fala sobre política, né? Eles sempre trazem previsões aí sobre o cenário político para tentar a gente definir ali uma posição do mercado. E aí eles trazem que provavelmente a Previdência deve ser aprovada aí com 50% do projeto original, né? Que seria tentar uma economia de R$1 trilhão nos próximos 10 anos, ficaria em torno de 500, de 400 a 600 bilhões, segundo a Eurasia Group. Mas a segunda possibilidade abaixo disso, e com 30%, é a Previdência não ser aprovada. Então, de 40% para 30% não é essa diferença toda, né? Então você vê que mesmo um grupo aí, analista político, tem dificuldade de identificar se isso vai acontecer. Então essa volatilidade ela está intrínseca na Bolsa hoje. Olhando graficamente, né, que é o que a gente pode olhar, e eu sempre indico para você, não leia notícias, deixa a notícia de lado, olhe o mercado, olhe o fluxo que está entrando de dinheiro naquele mercado que você está querendo investir, se é positivo, se é negativo. E a gente olhando graficamente a Bolsa, a tendência primária é uma tendência clara de alta. A Bolsa vem subindo desde 2016, não foi só nas eleições. Nas eleições teve o ápice aí dessa renovação da máxima histórica, mas
mas a bolsa vem numa tendência de alta. Mas se a gente trouxer por curto prazo, por exemplo, na tendência ali terciária, a gente vê uma tendência de baixa. E se a gente trazer para uma tendência secundária, abrir um pouco mais aí o horizonte para uma tendência semanal, a gente vê uma indefinição ali. Então o mercado também, na análise técnica, na análise gráfica, está bastante indefinido. A gente tem uma tendência primária de alta, uma secundária indefinida e uma terciária de baixa. Então, quando tem esses três sinais divergentes, né, a gente vê que o cenário da bolsa não é esse céu de brigadeiro. E como você deve se posicionar, você que é um investidor e que está interessado em ter um rendimento melhor? Vamos lembrar que hoje no Brasil a taxa de juros está em 6,5% e possivelmente pode ser até que essa taxa seja reduzida ainda no futuro, né? O que realmente eu não acredito, mas tem essa possibilidade de ser reduzida. Hoje você não ganha tão fácil na renda fixa como você ganhava alguns anos atrás. O governo não tem mais como continuar pagando aqueles juros altíssimos que pagavam alguns anos atrás. Então a tendência mesmo é que os juros caiam. E você, como investidor, você que quer aí fazer o seu patrimônio render, você que quer que o seu investimento supere a inflação, né, que ele esteja valendo mais do que a inflação em alguns anos, você precisa compor uma carteira de investimentos. O mercado de ações acaba sendo um mercado necessário para você investir aqui no Brasil, porque existe a possibilidade da bolsa explodir realmente. É uma possibilidade? É uma possibilidade. Então a gente tem aí todos esses cenários e agora eu vou começar a colocar mais opinião nesse caldeirão. Opiniões recentes que eu tive sobre esse assunto. Lembrando bem que são opiniões aqui e são possibilidades, assim como o Eurasia Group colocou possibilidade, eu vejo algumas possibilidades aí no mercado financeiro. Por exemplo, a presidência do Bolsonaro, a gente vê que a aprovação dele vem caindo, vem secando aí nos 4 primeiros meses de governo, né? A gente consegue enxergar também que a Globo, né, que representa a grande mídia, está realmente bem contra o atual presidente, né? A Globo, que muita gente realmente acredita que é o vilão da história, a Globo é o vilão da história, ela deveria repensar o que ela vem fazendo nos últimos anos, né? Porque a Globo, na verdade, ela não tem lado político, nem direita nem esquerda, porque todo mundo que votava no Lula acreditava que a Globo era contra o Lula, assim como quem é eleitor do Bolsonaro acredita que a Globo é contra o Bolsonaro. Na verdade, a Globo, ela quer o poder, então ela quer estar sempre com esse poder de influenciar a opinião pública em nome dos seus próprios interesses. A Globo é a única televisão que não recebe dinheiro do governo, é uma entidade privada. Então deveria ter uma opinião livre, uma opinião que realmente contasse para a gente que está consumindo, porque as outras emissoras todas, elas recebem dinheiro do governo, então em teoria, se elas começarem a falar mal do governo, elas podem perder essas concessões. Mas a Globo, ela vem influenciando tanto um lado como o outro negativamente, sempre brigando pelo poder, e a Globo hoje está brigando com o atual presidente, como já brigou com outros presidentes no passado. E isso realmente vem atacando aí a popularidade do atual presidente. A gente vê fatos negativos o tempo inteiro. O atual presidente também tem esse viés de tentar imitar o presidente americano Donald Trump, que é um cara que não era político. Ele é um bilionário que entrou ali para inflar o ego, pelo poder, né, para mostrar que pode ser um presidente, para ter o nome escrito na história como um dos homens que foram presidentes americanos, foram poucos na história, né? O Bolsonaro não, ele já era um político antes, e ele não é um bilionário. Então tem todo esse viés, ele tem parecido de certa forma a esquerda, né, os democratas dos Estados Unidos e aqui no Brasil, atacando contra o atual governo, né, colocando aí a culpa na mídia, atacando outras fontes para a eleição do Bolsonaro e não fazendo uma alta análise do péssimo governo que foi feito tanto lá como aqui. E aí, com esses inimigos que a gente consegue ver que não vai ser um caminho fácil para o presidente manter aí essa popularidade. E ele precisa se agarrar a essas promessas de campanha, principalmente na parte econômica, já que o Brasil vive um cenário de crise há algum tempo, com muitos desempregados. E a Previdência é uma questão fundamental para esse presidente, para esse cara. Se eu tivesse no poder, se eu fosse ele, eu olharia como ele está olhando. Eu achei meio estranho que no começo ele começou a viajar pra caramba, e eu achei que ele tinha perdido o foco, e agora ele começa a ver que ele precisa realmente da Previdência, precisa se agarrar com todas as forças. Mas é claro que ele também tem uma oposição que vê que vai dificultar que a coisa passe, porque pode comprometer politicamente ele no futuro. Então, se a Previdência não acontecer, se por acaso vier, a gente tem até ameaças hoje de greve de caminhoneiro, que é uma probabilidade bem presente, já que o petróleo está subindo muito, o petróleo está chegando às máximas do ano passado, veio de uma queda, o petróleo chegou a $70 o barril ano passado, aí teve uma queda, foi ali por volta de $40, quando o Trump começou a atacar a OPEP, e
a OPEP tentou ali, alguns países ameaçaram sair daquele acordo de uma produção menor, né, para que o preço voltasse a cair, mas agora o preço volta a subir com força. E o Donald Trump vai atacando o Irã e o petróleo subindo, ele afeta a economia do mundo inteiro, porque as economias, como você sabe bem, todas infladas aí, né, estão muito perto de uma recessão econômica, principalmente os países do primeiro mundo. Tanto que o Donald Trump ataca muito o petróleo e a OPEP. Ele quer o preço do petróleo mais baixo e se o petróleo continuar subindo, se superar as máximas do ano passado, voltar aos $100 o barril, a situação econômica mundial vai ficar bem tensa. E aqui no Brasil, a gente tem esses caminhoneiros aí. A gente tem essa crise de um movimento que começou aí no governo Temer, que tem força, e eu achei muito negativo a forma como o Bolsonaro tentou lidar com a situação agora, trazendo um pacote, tentando ajudar. Na verdade, você está reconhecendo a importância daquela classe, e é quando você começa a reconhecer a importância de um inimigo, né, de alguém que pode ameaçar o seu governo, ele acaba crescendo. Então você acaba virando os olhos para ele, a população também, que estava alheia a uma possibilidade de greve, começa a enxergar essa possibilidade também, começa a olhar para isso, e é claro que eles começam a ganhar força. E com a alta do petróleo, e a política da Petrobras é subir o diesel, né, porque ela tem que acompanhar o cenário internacional, é uma empresa que precisa dar lucro, pagar dividendos aos acionistas que não recebem dividendos há muito tempo. A empresa operou em negativo durante muitos anos, e há pouco tempo ela voltou a dar lucro, e agora a gente teve de novo a interferência do governo claramente nesse aumento aí por medo de uma nova greve, e se o petróleo continuar subindo, a tensão dessa greve, dessa situação dos caminhoneiros deve aumentar. Aí você coloca aí baixa popularidade, tensão com uma classe de caminhoneiros, tensão com os servidores públicos que estão sendo prejudicados com a reforma, tem várias classes que não querem essa reforma da Previdência, né, que vão brigar, vão tentar aí investir para que a grande parte da população seja contra essas medidas e vão tentar ali também influenciar certos congressistas nesse sentido. Então você vê que as forças contra o atual presidente são muito grandes. E eu vejo ele com muita dificuldade em 2020, principalmente se o Donald Trump não conseguir se reeleger nos Estados Unidos. A gente vê uma virada de viés no mundo, né? Se os democratas voltarem ao poder, o Bolsonaro pode ficar aí muito prejudicado nas suas relações internacionais, já que ele está tomando esse viés, né, essas medidas em prol do Donald Trump. E aí imagina politicamente como é o Brasil quando alguém tem baixa popularidade e a gente tem uma crise econômica que não sai. Que a gente vê o crescimento do Brasil estagnado. É a grande dificuldade que todo homem público enfrenta. Vai começar a ter uma grande corrente para trazer até possivelmente um impeachment do presidente. O que eu estou trazendo aqui é uma possibilidade, tá? É claro que isso se a Previdência não for aprovada, se essas coisas que eu estou trazendo acontecerem, mas é uma possibilidade bem plausível, mesmo para você que é muito fã do Bolsonaro, é uma possibilidade plausível, porque o desgaste de um homem público, e principalmente quando você tem uma crise econômica, é muito rápida, e a gente está num momento que o Brasil está vivendo uma situação bem delicada. É muito importante para a sustentação desse governo a reforma da Previdência e o mercado voltar a subir. E aí a gente imaginando agora esse cenário de incerteza do atual presidente aí, do futuro sombrio, né, se a Previdência vai ser aprovada ou não, o dólar, como é que fica? O dólar, se a gente analisar tecnicamente, o dólar está numa congestão e ele só volta para uma tendência de alta mesmo se ele superar as máximas do ano passado, ali por volta de 4,30, 4,31. A partir daquele momento ali ele pode andar bem, mas até lá ele está, de certa forma, indefinido. Ele está entre 4,30 e 3,60 e dentro dessa esse patamar ele está numa indefinição de movimento. O mercado indefinido, sem tendência, ele fica muito difícil de adivinhar o lado. Mas se a gente historicamente buscar e apostar contra o governo, e você vê que todas as moedas do Brasil fracassaram, historicamente a tendência é que o governo piore, a tendência é de um pessimismo, a gente tem um default pessimista no Brasil, então é uma tendência que o dólar possa vir a se valorizar no futuro breve e o real começar a perder força. É claro que eu estou trazendo uma série aqui da crise do dólar, que eu falo também da desvalorização da própria moeda, a crise intrínseca no próprio dólar, mas isso é uma coisa à parte, a situação do
Brasil é uma situação totalmente diferente. A gente tem um momento bastante delicado no Brasil para investidores que estão buscando o melhor rendimento. A Bolsa ela realmente não está reagindo, ela está ali estagnada. A gente está com a Previdência ameaçada. A Previdência ameaçada, a gente está até com a presidência, o governo ameaçado. E toda essa situação indefinida realmente evita que investidores estrangeiros tragam novamente dinheiro para o Brasil, voltem a investir no país, empresas venham para cá para tentar trazer mais emprego. E a gente está vendo também um cenário de protecionismo no mundo, protecionismo europeu, protecionismo americano, chinês, protecionismos no Japão. O protecionismo está no mundo, nas economias. E o protecionismo, ele traz recessão econômica. Então a tendência é que o mundo entre em recessão econômica nos próximos anos. Os Estados Unidos já estão muito próximos disso. A gente vê a Europa também estagnada. E é muito difícil que o Brasil sozinho consiga andar de braçada. Então a situação é bem delicada. Bom, falei bastante aqui nesse vídeo, mas eu não recomendo que você saia da Bolsa de Valores por causa desse cenário. Você precisa estar na Bolsa porque pode ser que a Previdência seja aprovada. O que o investidor deve fazer numa situação como essa? Você deve ter uma carteira balanceada de investimentos. Você não deve colocar todo o seu dinheiro na Bolsa. Você deve ter investimentos em Bolsa, você deve ter investimentos em dólar, uma parte no ouro, uma parte em fundos imobiliários, uma parte em renda fixa. Você distribui o seu patrimônio em várias carteiras que se equilibrem. Então, se um cenário acontece, por exemplo, se a bolsa dispara, você vai ter alguma carteira performando para baixo, mas você vai ter o equilíbrio da sua carteira. Se a bolsa despenca, você vai ter outro investimento subindo e você consegue equilibrar a sua carteira e você não tem um tombo muito forte. E é dessa forma que você vai conseguindo levar o mercado. E claro, quando você tem um mercado com tendência muito forte de alta, por exemplo, você começa a entrar no mercado de criptomoeda também, que é uma possibilidade, o mercado de cripto volta a acelerar de alta, você aumenta mais um pouquinho, não esquecendo de ter outros mercados em paralelo. Você não pode colocar todos os seus ovos numa só cesta, você corre um risco enorme. Da mesma forma, você não pode investir em ações comprando uma só empresa, você deve diluir o seu investimento em várias ações, porque se você tem uma notícia referente àquela empresa, você acaba perdendo só naquela empresa, você tem uma desvalorização ali, um desequilíbrio, né? Porque você está com todos os ovos numa só cesta, você precisa diluir esse investimento. É por isso que você precisa realmente estudar e conhecer um pouco mais sobre investimentos. Quem está iniciando, como eu já disse em outros vídeos, tem essa tendência de tentar buscar ganhos rápidos, né? Então você tenta colocar todo o seu dinheiro no mercado ali e fica torcendo para que a coisa aconteça logo. Às vezes pode ser, né? As possibilidades pequenas vão acontecer, mas existem outras várias oportunidades e a maior parte das vezes que não vai acontecer. E você não tem bola de cristal. Por isso que você precisa equilibrar, e o equilíbrio é que faz você sobreviver ao mercado e você consegue ter resultados qualquer que for o cenário lá na frente. Bom, esse vídeo eu trouxe um grande apanhado aí sobre o cenário econômico, o cenário político aqui no Brasil. Lembrando que esse canal aqui ele não tem nenhum viés político, né? Aqui a gente não tenta colocar nem esquerda, nem direita, nem mesmo viés libertário. Eu trago informações, às vezes eu faço comentários pessoais como eu fiz aqui nesse vídeo, mas são comentários para que você pense, né? São possibilidades que podem acontecer. Eu não estou falando um fato verídico que não é essa a verdade absoluta. Isso pode acontecer. Eu, como sou investidor, como eu administro dinheiro também de outras pessoas, né? Indicando investimentos, eu preciso pensar em todas as possibilidades. Tanto na possibilidade do céu de brigadeiro, né? Que tudo é perfeito, como no cenário mais negativo. E aí eu equilibro uma carteira de investimentos pensando nas duas possibilidades, porque, infelizmente, as várias possibilidades podem acontecer e você precisa realmente estar ciente disso. Então, não compre isso aqui como um viés ideológico. Olha, não, o cara é esquerdista, não, o cara é bolsomínio, porque não, você está falando isso porque você é libertário. Não, eu estou realmente colocando a minha opinião aqui de forma lógica e racional, trazendo alguns fundamentos para isso e sempre lembrando que são apenas possibilidades de mercado. E também trazendo alguns mindsets para que você, como investidor, você que está querendo buscar melhores investimentos, você tenha aí para sua vida, porque eu também estou nessa jornada. Aguarde seus comentários, vai ser um prazer interagir com você aqui embaixo. Até o próximo vídeo. Tchau!